Eu acho que a partir do momento que eu comecei a entender que não é só o livro. Eu acredito isso, todos os dias que eu acordo e vou para o hospital, eu não sei o que eu vou encontrar. Nem eu, nem ninguém. Então, acho que a gente nunca tá pronto 100% do tipo, eu estudei tudo, eu vou saber tudo. Mas quando a gente abre um pouco a visão, que foi o que eu fiz, que eu comecei a parar de pensar só no livro, eu acho que isso fez toda a diferença. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte, que o objetivo dessa live é trazer alguém do campo de batalha, alguém que está realmente agora no internato, alguém que está vivendo alguma situação de problema, dificuldade, enfrentando alguma coisa, para que a gente possa, de alguma maneira, aprender com isso, né? Tentar ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. Então, eu convidei a Jaque, que é uma pessoa especial aqui no Prezerado. Ela participa ativamente, inclusive ativamente no Prezerado. É uma pessoa que vai poder compartilhar com a gente um pouco dessa história. Então, obrigado, primeiramente, por você estar aqui. Você podia estar fazendo N coisas, inclusive comendo um sushi que eu acabei de pedir, mas não vou comer também. Então, obrigado por você compartilhar comigo esse tempo aqui. Espero que durante esses próximos 30, 45, uma hora, depender do nosso bate-papo, você possa aproveitar. Beleza? Então, antes, antes de tudo, eu quero saber um pouquinho. Jaque, conta pra gente quem é você. Conta você nossa história, sua história, onde que você tá, qual período, que faculdade, o máximo que você puder contar aí pra gente começar a entender. Bom, eu sou Jaqueline, eu sou paulista, sou de São Paulo, capital, e eu passei em Alfenas, Minas Gerais. Eu estudo na Unifenas. Uhum. Então, eu saí de uma cidade gigante para uma cidade minúscula e tô no 11º período hoje em dia e aprendendo muito com todas as diferenças de uma cidade como São Paulo para o interior, me adaptando a essa nova realidade. Apesar de eu estar no 6º ano, eu ainda falo que eu ainda estou me adaptando, porque são muitas diferenças, né? É uma vida diferente, um hospital diferente, então... Mas eu gosto muito de lá, nossa, não trocaria por nada a faculdade que eu tô hoje em dia. E então, Jaque, você tá no 11º, então você tá no internato, né? Tô no internato. Ou você já, assim, que cadeira que você tá, assim? Então, eu acabei de passar por GO. Você acabou de GO é queridinho GO, aqui do pediatria. PSA. Já terminei GO, pediatria, e agora eu entro de novo, mas ainda não sei para qual a gente vai ser escalado, assim. Ainda tá. Vamos ver, espero que seja cirúrgica. Esse professor aí, você tá dando uma moral pra ele. Mas seguinte, Jaque, então assim, você já passou por GO e PET, já teve uma ideia, assim, Ah, sim, do 5º ano eu já importante do passei como em é que todas. era. Sim, do 5º ano eu já passei em todas. GO, clínica, cirúrgica, pediatria, PSF. Pronto, 5º ano. você já teve uma visão global aí do internato, já teve uma visão global do que é você ter o contato ali mais íntimo com a prática ou com o paciente ali, vamos colocar dessa maneira, dentro do hospital, dentro do pronto-socorro, dentro da UTI, PSF, como você falou. Então você já tem uma visão já mais clara, né? E, assim, no seu ponto de vista mesmo, eu não sei nada do que a Jaque vai falar, tá, gente? No seu ponto de vista, qual que é, sei lá, a maior dificuldade que você teve ou tem dentro do internato? Eu acho que foi me colocar, assim, perante todo o hospital. Vamos supor, eu saí de um ritmo de ambulatórios, né? Eu só fazia ambulatório até o 4º ano. Então, é aquela história, anamnese, gigante, avalia, você passa o tempo que você quiser com o paciente. E a gente foi para um ritmo de hospital, que é um ritmo frenético e totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então a primeira vez que eu entrei, tipo, na clínica mesmo, e eu tive mais contato com o paciente, eu realmente peguei o paciente doente. Que até então, no ambulatório, pode estar doente, mas não é como o paciente do PS. O paciente do PS é totalmente diferente. É o paciente que está com dor, né? Na maioria das vezes. Então, isso foi, acho que a minha maior dificuldade, foi o baque que eu levei de como eu vou atender esse paciente. Tem que ser totalmente diferente do que eu fazia no ambulatório. Talvez sua maior dificuldade, então, foi talvez
visualizar a prática. Assim. Você tinha uma noção teórica do que era a prática, né? Ou uma noção teórica dentro do consultório, que o consultório tem um ambiente muito mais, vamos dizer, confortável, vou chamar assim. E aí, quando você entra no ritmo do hospital, você vê que as coisas são mais agudas, o tempo é diferente, o clima é outro. E você achou que isso aí foi a coisa que mais te pressionou? Como foi a sensação? O que você sentia, assim? Qual que era Sim, a dificuldade para você, real? eu acho que era pressão mesmo. Eu acho, porque a partir do momento que você tá ali, só tá você e o paciente, e ele tá falando para você, eu tô com dor, eu tô sentindo, o que você vai fazer para me ajudar? E aí eu falava, cara, eu tenho que saber. Eu preciso saber o que fazer para ajudar. E muitas vezes eu não sabia. E eu falei assim, nossa, preciso de ajuda, eu preciso de alguém, óbvio, os professores sempre perto, hospital, escola, Uhum. mas mesmo assim é o momento que você se vê pela primeira vez colocando jaleco ali, sendo médico. Eu acho que é um peso totalmente diferente, porque no ambulatório você tá ali, tá o professor do seu lado, ditando para você a receita, o que você passa, o que você deixa de passar. Só Uhum. que quando você tá ali sozinho numa sala do PS, tendo que consultar, você fala, meu, eu sou a médica agora, o que eu vou fazer? E se eu não souber como tratar esse paciente? Você tem você começa a ter uma sensação de responsabilidade, né? Que é uma É, coisa que a gente discute muito aí ao longo, já falamos isso algumas vezes, né? Sobre essa responsabilidade que vem com o carimbo, né? Quando o carimbo tá do outro lado, quando o carimbo tá no preceptor, tá no residente, a gente tem às vezes uma falsa sensação, né? De que a gente parece que as coisas são leves, leves. Mas no internato a gente começa a ver essa diferença. A gente começa a perceber que há uma responsabilidade por trás de cada carimbada, de cada conduta, de cada ato, de cada prescrição. Isso é uma verdade, né? Assim, de que se você pensando no que você falou sobre essa responsabilidade, sobre essa pressão, o que você acha assim que mudou para você? Ou isso ainda está muito ativo em você? Você se sente ainda muito pressionada? Ou você entende que alguma coisa mudou? Você começou a fazer alguma coisa que te levou a um outro estágio? O que aconteceu? eu acho que a partir do momento que eu comecei a entender que não é só o livro, porque eu chegava com aquela mentalidade, nossa, vai vir uma apendicite. Então a dor vai ser assim, 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 o paciente vai ter isso, isso, isso. E a partir do momento que eu abri minha mente e comecei a pensar, não, não é só isso, eu preciso ver outras pessoas que já passaram por esse momento. Então, conversar com o professor, com o residente, com o colega, ou mesmo no Instagram, ir procurando, nossa, quem já passou por isso que foi diferente. Então a gente começa a abrir um pouco mais e a gente vai se sentindo um pouco mais preparado. Não que você se sinta preparado para a vida inteira, porque eu acredito isso. Todos os dias que eu acordo e vou para o hospital, eu não sei o que eu vou encontrar. Nem eu, nem ninguém. Então, acho que a gente nunca tá pronto 100% do tipo, eu estudei tudo, eu vou saber tudo. Mas quando a gente abre um pouco a visão, que foi o que eu fiz, que eu comecei a parar de pensar só no livro, eu acho que isso fez toda a diferença. E assim, Jaque, vou fazer um pouco do advogado do diabo aqui. Você acha que se você, nesse exato momento, soubesse tudo do livro, soubesse todas as condutas do livro, né? Você acha que você se sentiria segura também? Não, não. Porque o livro pode trazer todas as coisas que a gente precisa saber, mas a experiência e a vivência não tem, é diferente. Como você conversar com o paciente para ele te contar o que está sentindo. Isso foi uma das coisas que eu senti muita dificuldade. Tirar a história do paciente. Uhum. Você perguntar é muito diferente. Você acha que ele já vai vir te contar tudo, assim. Eu vou te dar todos os sintomas que eu estou sentindo. E não é assim. Cada hora ele solta um pouquinho. E você que tem que investigar, você tem que fazer com que ele te conte. Então, isso também para mim foi muito difícil, principalmente no começo. Agora eu me sinto melhor, já tenho mais habilidade de conversar. Mas Sim. antes. Você comentou um negócio que é interessante, que eu estava falando agora, isso na mentoria, que é o seguinte, né? O fato da gente estar, quando a gente está construindo um diagnóstico, a gente está fazendo um raciocínio clínico, você pegar do porto lá, né? Você parte de um sintoma, né? Um sintoma guia que vai te levar a uma suspeita diagnóstica, né?
E só que, brincando com os meninos, eu falei, né? O mesmo quadro, o mesmo paciente, se você explora o sintoma guia febre e parte febre, dor abdominal, você pode pensar num quadro de dengue, por exemplo. Se você parte do sintoma guia dor abdominal e adiciona febre, você pode pensar em apendicite, sendo dois quadros iguais, às vezes pacientes semelhantes. Claro que vai ter uma história por trás que vai te ajudar, vai ter outras perguntas que você vai fazer, mas essa nuance de que a anamnese e o exame físico é construído por você e nunca dado, que é uma coisa que a gente é treinado na graduação a receber isso. A gente recebe a anamnese e o exame físico, a gente recebe o diagnóstico, e daí eu tenho que criar um link, um gatilho. Só que essa ligação, ela não é uma linha reta, né? Não é uma linha reta entre a anamnese e o exame físico, ela é uma... Ela é Nossa. tortuosa, né? Então, quando você começou acho que eu achei legal, né? Você começou a perceber isso, né? Você começou a perceber que existia uma diferença clara entre uma coisa e outra. Muita, é muito diferente. E a gente percebe que precisa de tudo, né? A empatia, o jeito com que você vai falar, a forma com que você vai se apresentar para aquele paciente, tudo isso faz diferença. Porque se ele não vai, vamos colocar dessa forma, se ele não for com a sua cara, muitas vezes ele não vai te contar tudo que você precisa saber para ajudar ele. E você vai ter muita dificuldade. E eu sentia muito isso, porque muitas vezes eu falava, nossa, será que eu tenho cara, né, de antipática, de metida? Que às vezes o paciente não quer falar comigo, ou ele tá tímido, ou alguma coisa. E eu fui descobrindo formas que eu poderia ser mais simpática, ou me abrir mais para ele, me colocar mais no mundo dele, para ele poder me entender também. Sim, faz sentido. E assim, Jaque, já que a gente está falando de problema, e todo problema acaba tendo uma solução, né? O problema é a solução, muitas vezes. O que você fez aí, assim, realmente, que você consegue ver que você mudou? Assim, por exemplo, cara, antigamente eu tava tendo dificuldade, como você falou, por exemplo, às vezes para construir uma anamnese, para se imaginar, e aí você começou a falar com outras pessoas, você começou a ter uma experiência maior com a prática. E aonde você está agora? O que você mudou de lá para cá? Então, assim, parece meio loucura, né? Mas eu comecei principalmente pelas redes sociais, procurei alternativas. Então, você e o Igor, comecei a conversar com um monte de gente que tem Flávia Azul, um monte de gente que tem Instagram de medicina. E comecei a conversar, a perguntar, meu, como é que eu lido? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Assim como outros Instagrams. E no dia a dia, foi conversando com colegas. Então, assim, ligava para algum amigo ou no WhatsApp mesmo, meu, e aí, como é que é aí na sua faculdade? Como é que você faz aí? Uhum. Porque no cursinho a gente acaba tendo contato com muita gente, cada um vai para um canto, né? E depois a gente retoma esse contato e perguntar assim, olha, eu passei por essa situação hoje, você já passou por isso? No começo eu tinha muita vergonha de falar, porque às vezes eu me sentia, falei, nossa, será que ele vai pensar que eu sou burra, né? Que eu não sei fazer alguma coisa? E eu percebi que não, que quando eu me abri, que foi até um toque que vocês deram, que o primeiro momento que você se abre, que você vai atrás, que você procura, você entende que o problema não são os outros, talvez seja você. Porque eu me fechava na minha cápsula e falava, não, aquela pessoa não quer falar comigo, aquele médico não quer falar comigo. Mas se eu fosse procurar, pedir ajuda, eu percebi que era diferente. Então foi isso que eu comecei a fazer, pedir ajuda para professor, conversar, ter mais contato, perguntar como é que foi a forma que ele lidou com tudo aquilo. E eu E acho que você, isso e você está mais confiante, já que você está mais segura, você está mais confiante, você está mais ativa ali no internato, depois que você foi proativa em relação ao seu conhecimento, à sua forma de aprender as coisas? muito, eu acho que fez toda a diferença. Uma vez eu até falei assim, nossa, eu não consigo fazer procedimento. Eu mandei na caixinha de perguntas do PS Zerado, não consigo fazer, tem muita gente. E aí eu não sei qual dos dois me respondeu e falou, mas você foi em qual horário no hospital? No horário que tá todo mundo? Ou... Tem um horário de pico, né? Você não chegar lá às 6 horas da tarde é igual trânsito. Tem trânsito no Exatamente. procedimento, cara. Fica lá às 10 da noite, né? A galera desesperada. Aí eu falei assim, putz, é verdade. Porque eu quero disputar com mais 8 pessoas por um procedimento, sendo que eu posso ir outro horário, conversar com o preceptor e falar, olha, eu tenho dificuldade, eu posso fazer esse procedimento agora, você me ajuda? E aí eu falei Possivelmente assim, sim, né? eu falei, nossa, inteligente, né? Eu falei, vou começar a fazer isso. Eu comecei fora dos horários, horário que não tinha ninguém, eu ia lá, pedia para fazer as coisas.
É porque é muito comum, às vezes você tá de manhã lá, então os internos esperando algum procedimento na UTI, por exemplo. Às vezes não tem nada, mas aí dá 5 horas da tarde aparece, né? Duas, três coisas para fazer, né? E aí já não tem mais ninguém, né? Tá todo mundo em casa. Então, com certeza, sair do horário de pico é uma estratégia. Então tá aí. Essa é uma bela coisa de refletir para essa live. Sair do horário de pico. Essa foi uma boa, velho. Foi importante. Nossa. Foi importante. Eu quero saber uma coisa agora mais não poética, assim, não poética, mas assim já. Eu quero saber como que você se imagina aí com o carimbo na mão. Você tá no 11º, você tá na boca do gol, né? Como que você se imagina quando você formar, quando você lá assinar no CRM, pegar sua carteira, pegar seu carimbo, fazer seu carimbo rosa lá, top, ou verde, ou botar um monte de estresse, botar um monte de coisa no carimbo. Como Com que você certeza. vai se sentir? Primeiro, com muita responsabilidade, que aí eu acho que o peso vem totalmente aqui, né? Porque hoje, se eu errar, não que seja permitido errar, mas sempre tem alguém ali para falar, não, ó, não faz dessa forma, isso aqui é melhor. Então, acho que primeiro, com muita responsabilidade. E segundo, acho que muito grata. Porque vai ser o momento que eu vou ter a chance de fazer o que eu quero pelo paciente. Porque, querendo ou não, no internato também, você não pode tomar todas as suas condutas de uma forma ou de outra, você segue o que te manda. Então, tem algumas coisas que a gente não concorda também, e eu acho que é normal, você não tem que concordar com tudo do seu professor ou daquela pessoa que está ali, do residente. Eu tomaria de outras formas a conduta, mas vou fazer o que ele está pedindo. Isso é ser interno, né? Mas eu acho que faz parte do processo, né? Como você mesmo falou, né? Nesses casos, né? A responsabilidade está no professor, está no preceptor, está no residente. Também não é por maldade ou imposição, que é do tipo, eu quero que você faça isso. É porque realmente eu acredito, né? A minha confluência ali de experiências me gera a ter essa conduta também. Então, assim, é sempre uma troca, né? Claro que existem sempre exceções aí de casos mais absurdos, né? Mas na grande maioria das vezes é uma troca de experiências aí, e a voz acaba, vamos dizer, a voz final, ou a voz que conclui a conduta acaba sendo de quem é responsável. Então, o fato de você assumir essa responsabilidade quando você forma é uma compreensão muito clara do que você está passando. Fica assim, eu acho muito claro. Você tem muita clareza do que está acontecendo, assim. E você se imagina como daqui a uns anos, assim, já? O que você... Eu não sei se você curte medicina de emergência, se você está afim de dar plantão um tempo, qual residência você quer fazer, eu não sei, então estou te perguntando por isso. Então, antes eu tinha a mentalidade de que eu tinha que sair da faculdade e já ir para residência. De um ano para cá, eu comecei a pensar totalmente diferente. Hoje eu quero trabalhar primeiro, é o que eu quero fazer, pegar um pouco de mão, conhecer como é que é o mercado de trabalho, passar meus guaios, né? Que todo mundo passa, eu acredito que não vai ser diferente. Mas, assim, consolidar isso na minha cabeça, fazer por mim. E daqui uns 2 anos, se tudo der certo, eu passar, eu pretendo fazer residência em cirurgia geral. Cirurgia geral, top. Mas é legal isso que você está falando de enfrentar não enfrentar o mercado, mas assim, tirar essa amarra, né? Eu acredito que quando eu dou aula para os primeiros períodos, né? Então, tem aula que eu tô dando e às vezes surge um assunto de residência e eu fico até assustado, assim, né? Como que o cara tá no primeiro período, né? Segundo período, às vezes. E ele tá preocupado ali, ele já está se preocupando com residência, né? Tem gente que pergunta assim, cara, quando que eu começo a fazer o cursinho, né? É muito louco isso, né? É muito louco essa inversão de valores, né? Onde a preocupação final é uma prova e não uma formação, né? Isso é assim, a gente paga esse preço por essa, não sei, é difícil dizer de quem a culpa, eu acho que ela está dividida em muitas pessoas e entidades aí, mas é uma verdade, né? Só que isso não teria grandes problemas se não gerasse uma consequência para mim, que eu vejo uma consequência. Uma consequência direta para mim é frustração, né? A expectativa de passar, a expectativa da obrigação de passar, que é pior ainda, né? Gera uma frustração muito óbvia, né? Do tipo, o que eu vou fazer? Dentro do treinamento tem uma aula, já que é a primeira aula do treinamento, né? É uma aula que eu dei na MScan, chama Não Passei na Residência Agora. Tipo, e agora? O que eu faço? Né?
E aí eu entro exatamente nesse detalhe, né? O que que você tem que... e assim, o que eu falo é exatamente isso, né, cara? Você não é... O seu nível de qualidade médica não está medido de 0 a 100 numa prova. Ele não é medido no resultado simulado. Ele não é mensurado em se você passou ou não. Ou se... Não é. A verdade é que a sua qualidade como médico vai ser mensurada de outras maneiras, né? Só que não é essa a sensação que a gente tem. A sensação que a gente tem, se a gente está indo mal, se a gente não passa na residência, se a gente vai mal no simulado, que a gente não presta, a gente é ruim, a gente não vai chegar lá, a gente não merece. E é a culpa, eu estava falando isso na mentoria hoje também, né? Tem duas culpas, né? Uma culpa é quando a gente consegue discutir a culpa e aprender com a culpa. Outra culpa é quando a gente internaliza aquilo de um jeito que a gente é incapaz até de discutir. A gente simplesmente se sente incapaz de fazer aquilo. Pô, não passei, eu não tô pronto para ser médico. Como assim, pô? Pelo contrário, né? Eu acho que... E também outra coisa que eu acho que a gente carrega muito com a gente, eu acredito que a maioria dos estudantes, é o peso da idade. Porque, nossa, tudo a gente se sente velho, né? Fala, nossa, eu tô formando... Eu, por exemplo, vou formar com 26 anos. Falando, eu pensava, meu Deus, eu estou idosa. Aí hoje eu olho e falo, cara, eu sou muito nova, eu tô formando com 26 anos, eu vou trabalhar, depois fazer minha residência. Tem tanta coisa para acontecer na minha vida. E eu me colocava um peso que não existe. É o que você acabou de falar, não existe esse peso. Tipo, não passou na residência? Beleza, eu vou continuar trabalhando. Isso não quer dizer que eu sou ruim, que eu não presto, né? Essa síndrome do ano perdido, né? As pessoas acham que tem essa sensação, né, cara? Vou perder mais um ano, eu vou perder mais um ano. E isso volta para essa cobrança, né? De você ter que passar no primeiro, então, ou de você ter que fazer uma residência direto, e eu não estou dizendo que você não tenha que fazer, eu acho que você tem que fazer. Eu acho que você tem que fazer. Eu fiz duas, eu acho que você tem que fazer. A questão é como a gente encara isso, né? Como que isso... Eu vejo muito mais dano no processo do que aprendizado, do que resultado positivo. Eu vejo muito mais consequência negativa dessa cobrança inicial, dessa sensação de peso logo que você está no início da faculdade, no início da graduação. E aí, quando tu está no 4º ano, você não está preocupado mais em aprender alguma coisa relacionada à medicina ou desenvolver uma habilidade na medicina. Você está a fim de aprender uma tabela, você está a fim de aprender a decorar alguma coisa, você está a fim de aprender uma dose para você fazer aquela prova, para você fazer aquele questionário, para você passar naquele simulado. E isso tem consequência, obviamente. Quando a gente deixa de lado a prática, né, quando a teoria que a gente não aplica, ela acaba se desfazendo, né? Com certeza. Eu acredito assim, eu lembro que quando eu cheguei no final do 4º ano, foi o momento que eu falei, eu tenho que decidir, né? Se eu vou fazer cursinho para passar na residência ou não. Aí eu falei, bom, vamos ver. Aí comecei a procurar tudo, conversei muito com meu pai na época. Aí meu pai até falou assim para mim, por que você não vive o agora? Por que você não faz o que você tá fazendo agora? Faz uma coisa de cada vez. Você quer amontoar, a vida inteira você fez isso, você quer amontoar e fazer tudo de uma vez. Aí eu falei, se ele, que não é médico, tá falando que eu amontou as coisas, imagina. Quem olha de fora. Um conselho sábio, um conselho sábio. Muito, ele falou assim, vive uma coisa de cada vez, faz a sua faculdade, depois você faz o cursinho, depois você faz a residência. Ele falou assim, não dá para fazer residência no meio da faculdade. Então por que você já vai começar antes? Eu falei, tá certo. Sim, faz sentido, né? Faz sentido. Fico feliz que você esteja nessa jornada já, que acho que você vai ter muito mais resultado. Não que, se você tivesse falado para mim que você quisesse passar na residência, tivesse no cursinho, também não teria problema nenhum. Desde que a gente tenha clareza, né? Desde que a gente tenha clareza com o propósito, né? O propósito não é passar na prova, pode até ser, mas seu propósito maior tem que ser informar, tem que ser virar médico, tem que ser um bom médico, né? Entender o que é ser um bom médico. A gente fala aqui no PS Zerado muito dos pilares da medicina, dos pilares do PS Zerado, dos pilares para zerar um PS. E muitas vezes, dentro desses pilares, a gente não fala de conteúdo técnico especificamente, né? Porque isso a gente entende como uma obrigação que existe, né? Mas tem outras coisas que passam totalmente batida, como se não fosse necessário, como se não fosse obrigatório, e que a gente paga um preço, né? E aí, Jaque, gostaria de saber outra coisa mais assim, para você pensar mesmo e contar pra gente. O que você, assim, gostaria, se você pudesse escolher agora, se você pudesse escolher, o que você gostaria de aprender? Assim? O que você gostaria de aprender de novo? O que você acha que, se você aprendesse agora, né, pode ser uma coisa técnica ou não, tá?
Uhum. O que você acha que você aprenderia agora, quando você formasse, ou daqui a 5 anos, faria uma diferença absurda? O que você acha que é o futuro? Assim, cara, isso eu tenho que aprender, ou isso eu quero muito aprender? Bom, em relação ao futuro, hoje em dia eu penso mais em relação com computadores, essa parte assim tecnológica. Eu acho que o futuro está na tecnologia. Acho que em qualquer área da parte da medicina. E hoje eu vejo muita diferença da galera que está entrando no curso para quem já formou ou quem está formando agora, que nem eu. Eu acho que eu gostaria de aprender um pouco mais sobre como integrar as matérias. Porque quando eu entrei, o meu curso ele era totalmente, o professor vai lá na lousa, passa, a gente decora, faz a prova, né? Não que seja errado, mas era o que era na época, há 6 anos atrás, né? É o que tinha. E hoje em dia a gente já vê que não é mais assim, já é um método híbrido, né, que eles chamam. Então, é caso clínico, aprende a correlacionar, ou quando as faculdades são PBL, é totalmente diferente também. Então, eu acho que isso faltou um pouco para mim, de aprender a correlacionar tudo para juntar no meu dia a dia. Hoje minha cabeça é dividida, pelo menos quando eu entrei no internato, em farmacologia, semiologia, cada coisa tinha uma pastinha. E eu tive que aprender a juntar tudo e fazer uma coisa só. E eu acho que se eu tivesse aprendido mais isso no início da faculdade, teria sido melhor. E, pô, eu achei legal, assim, eu vou ser sincero, né? Eu fiz método tradicional, bem conheci outro método e tinha até um certo preconceito, né? Em relação a isso, eu não saberia como que era. Hoje em dia eu dou aula numa faculdade que trabalha nesses moldes, né? E eu vejo que sim, tem um resultado. E quando aqui, né, fazendo o conteúdo do PS Cerado, fazendo Melhores Amigos, fazendo o treinamento, fazendo o curso, eu percebo que sim, a integração é muito poderosa, né? Quando você consegue, desde o início, não criar um link mental que seja direto para um epônimo, alguma coisa que está no rodapé de qualquer livro. Não, não isso. Mas o link de que as coisas funcionam de uma forma muito tortuosa, né? E que tá na nossa capacidade como médico, isso que eu acho que é um grande poder ali do médico, que é esse raciocínio clínico, que é resolver esse quebra-cabeça, que é integrar as coisas, desde a pergunta, desde a forma como ele comunica, da empatia, do jeito que ele senta, né? Tem uma mentoria que a gente fala só sobre como se comunicar, como sentar, como falar, da forma como você cria um discurso. Eu vejo que isso tudo faz sentido. E Muito. muito massa, real, muito bom você querer isso. Eu abri os comentários aqui, já que para ver o que a galera tava mandando, e a Bia mandou uma aqui boa. Pergunta sobre assuntos que ela acha que deu falta para ela e são importantes. Tipo, alguma coisa que você queria, se eu pudesse voltar atrás, assim, que passou para você. Nossa, eu acho que deu falta não por não passarem o conteúdo, digamos assim, na parte de semiologia. Eu acho que deu falta mais por eu não ter me dedicado bastante para aquilo. De saber que os professores estavam ali passando e você está naquela fase ainda, não, vai demorar para usar isso daí, eu não vou usar tanto. E hoje eu olho, tipo, eu chego na semiologia às vezes, eu falo, nossa, tenho que voltar, ler de novo tudo, semiologia toda de novo para poder aprender, porque lá no passado eu não me dediquei bastante. Então eu tive que correr. Semiologia a gente acha também que é uma matéria da prática e talvez seja o primeiro pilar aí. Semiologia é muito forte, muito forte. Muito, muito. Recomendo, inclusive, se você está nessa live, recomendo, inclusive, que você leia o primeiro capítulo do Porto. É aquele que você pulou. Leia. Exato, quem não, né? Eu Eu abri o também Porto pulei ele. direto. Eu também pulei ele. Mas eu tive a oportunidade de relê-lo. Então, velho, leia esse primeiro capítulo que vai muito. Você vai nem acreditar que isso estava escrito no livro de medicina. Você vai falar, porra, que irado. Que massa. Muito maneiro. Deixa eu ver outra aqui, ó. Como superar as dificuldades de se posicionar no internato, né? Relação de mostrar serviço. E aí? Bom, eu O que você acredito. acha, Jaque? Eu, assim, graças a Deus, né? Eu tive um grupo de internato, que também eu acho que isso também faz toda a diferença, que muito companheiro. Então não tinha uma cobrança entre o grupo do tipo, não, eu vou fazer, se matando um outro para fazer um procedimento. Todo mundo deixava, falava, não, pode ir dessa vez, eu já fiz, agora vai você. Então todos conseguiam mostrar serviço. Só que eu acho que a principal coisa que você pode fazer é você se apresentar, você correr atrás.
Ninguém vai pegar na sua mão no internato e falar, ô, vem cá, bonitinho, vem cá fazer esse procedimento, você não quer entubar? Vem cá. Não, se você não for lá ficar do lado do médico e ficar pedindo, oi, posso entubar? Posso fazer agora? E agora, eu posso ir? Ninguém vai deixar você fazer. Então, eu fui muito chata, eu era muito chata. Nossa, meu Deus, eu sou muito chata. Eu fico atrás do professor, tipo, posso fazer agora? E agora? Você trouxe até seu professor na live, velho. É, lógico, tem que ser. Eu vi. Poderoso isso. Mas eu fico muito atrás. Eu peço muito pra fazer as coisas. Eu acho que no começo eu tinha muita vergonha, né? Tipo, nossa, como é que eu vou chegar e pedir pra fazer? Mas se você não pedir, ninguém vai atrás de você. Então, tem que ir atrás. Verdade. Ô, Jaque, e agora? Acho que a gente já conseguiu fazer um levantamento bem aqui das coisas que você resolveu. E assim, já que a gente está aqui conversando, já tem quase meia hora, o que, que você percebe aí que você gostaria de mudar? O que, que você gostaria de... Se você tem alguma coisa em aberto, assim, tem alguma ponta solta que você gostaria de discutir, alguma coisa que você gostaria de perguntar, que você gostaria de saber, alguma coisa que eu possa te ajudar? Sim. Já que eu não te ofereci ajuda em nenhum momento, deixa eu te oferecer no final, pelo menos. Nossa, já tá oferecendo ajuda desde o 4º ano, tá ajudando muito. Mas eu acho que a minha principal hoje, meu principal medo hoje é lidar com a minha ansiedade. Então, assim, chega um paciente na sala vermelha. Hoje, o Igor, Jaque from Bahia. Hoje em dia, chega um paciente na sala vermelha e eu pensar, eu tô sozinha e eu tenho que conduzir tudo isso sozinha. Por onde eu começo? Óbvio, move é love. Eu já sei por onde eu vou começar, mas... E essa ansiedade, esse nervoso que dá, eu vou ter isso pra sempre? Esse desespero do tipo, o que eu faço primeiro? Ó, eu estava conversando dentro da mentoria hoje e uma das discussões que a gente fez foi o seguinte, Jaque, que no começo, né, os pacientes que a gente dá alta, você acaba lembrando daquilo, né? Você fez uma sutura e aí você liberou e você fica pensando, caramba, será que vai fechar? Será que o ponto não vai abrir? E aí às vezes você acorda no outro dia pensando naquilo ainda. Nossa, será que esse paciente tá tudo bem com ele? E isso para qualquer outra coisa, não só procedimento. Às vezes você interna um paciente, você sabe, nossa, será que eu internei com o antibiótico certo? E aí chega em casa, abre o livro para rever alguma coisa e quer estudar aquilo, e aquilo não sai da sua cabeça, fica martelando. E aí eu tava falando exatamente o que eu vou te falar. Que faz parte da jornada. Faz parte da jornada. Né? Uma vez que você tem técnica para aquilo, ou seja, imagina uma curva aqui onde eu tivesse técnica aqui e experiência aqui. Claro que o tempo, né, quanto mais experiência você vai ter, mais você vai desenvolver habilidade técnica. Quanto mais técnica também você vai ter, mais experiente você vai ser naquilo. Então, uma curva que realmente ela anda em conjunto. E uma vez que você se expõe a isso, ou seja, quando você começar a atender o seu primeiro, o seu segundo, imagina que você atender um paciente, um senhor de 57 anos de idade, diabético hipertenso com precordialgia. Primeira vez que chegou, você, caraca, infarto e tal, e vai, e eletro, pai, pilhada, troponina, balança carrinho, reclama das coisas. Beleza. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, 10ª vez, você não vai fazer isso. Já vai estar mais, por quê? Não, porque a energia ela também tem um pote de reserva, né? A gente tem que economizar energia também, né? E chega uma hora que, da mesma forma que quando a gente dirige, no começo, lembra aí da primeira vez que você dirigiu um carro? Você deve ter ficado tensa, ansiosa, seta, olhando para tudo quanto é lado. Talvez hoje em dia você vá daqui ao supermercado, assim, quase que em transe. Você vai num piloto automático. Né? Você já adquiriu aquela experiência e você já absorveu aquele nível de ansiedade abaixa muito. Então, com o tempo, com a prática, você vai ter esse tipo de sensação ainda. Você vai ter uns picos de ansiedade. Só que isso vai ser muito menos comum. Quanto mais você se expor, mais aquilo vai ficar rotina, mais você vai compreender aqueles passos. E faz todo o sentido, né? Como você mesmo falou, na Move é Love. Ou seja, você já domina o primeiro passo. Você vai fazer isso cada vez mais vezes. Você vai dominar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E vai chegar uma hora que você vai ficar em paz, né? Para fazer. É porque assim, a gente. Acho que é o medo de todo mundo, né? Quando você forma, você fala, meu, eu vou estar sozinha ali, por onde eu começo? Porque é o que eu falo, hoje em dia, que nem lá em Alfenas, é uma cidade menor, e eu falo que ela é minúscula porque é um hospital só,
e tudo vai para lá. Então, assim, tem 2 hospitais, mas assim, é o referência. Então, tudo que acontece vai para lá. E eu já vejo que aqui em São Paulo as coisas são mais distribuídas, sabe? Então, tem a sala vermelha, tem a ficha vermelha, tem a ficha verde. Lá não. Se você tá de plantão no PS, você vai pegar a ficha vermelha, ficha verde, ficha. Tá bem a Você que se queixa, vire. né? Você que se vire. Então, isso também foi importante para mim. Eu vi outra realidade. Eu vi a realidade onde o médico da cidade menor, ele tem que ser médico de tudo. Não adianta ele ser médico só de uma coisa. O que eu senti muita diferença também foi nisso. Porque aqui eu sempre tive acesso a tudo. Tipo, eu vou no ortopedista, ele tá lá de plantão, não precisa me preocupar. No Sim. interior, não. Ele tá de sobreaviso. Se tiver ortopedista na cidade. Então, acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que talvez eu sinta um pouco mais de peso quando a gente está num hospital menor, porque você tem menos como pedir socorro, digamos, do que numa Sim, não, cidade maior. claro. Mas ao mesmo tempo, já que o fato de você, por exemplo, né, ter medo não é sentir o medo, igual como você está comentando, né? Como a gente sempre fala, não é algo negativo, né? O medo tem todo um lado bom que a gente pode aproveitar, né? Principalmente o fato de você ter coragem para enfrentar. Então, o fato de você estar vivendo isso, estar disposta a aceitar a jornada e não viver a fase de reclamar da jornada, vai te dar a oportunidade de superar esse medo também, que é um medo que nem todas as pessoas têm oportunidade de viver, de trabalhar num local onde você não tem uma estrutura, onde você não tem quem pedir ajuda. Ao mesmo tempo que isso é difícil, para algumas pessoas vai dar a oportunidade do cara superar aquilo. Então É. é uma bela forma de você também encarar essa situação, né? Como uma oportunidade para você. Nossa, Porque foi diferente, né? É o que falaram, a Isis falou, o medo é bom. o Exatamente. medo é bom, hashtag o medo é bom é uma hashtag clássica aqui. Pode mandar essa hashtag aí, se você está curtindo essa live, manda essa hashtag aí para você não esquecer. Hashtag o medo é bom, velho. Siga o exemplo da Isis. E isso que eu tô num hospital que tem tudo, assim, para falar a verdade, é muito bem equipado. Por ser de uma cidade pequena, tem tudo que a gente precisa. É muito Uhum. bom. E às vezes eu me pego pensando, porque a primeira vez que eu fui dar um plantão, eu passei num mural lá no hospital. E tava escrito: nunca se esqueça, o seu paciente é o amor de alguém. Essa frase é muito bonita. Aí eu entrei no hospital já quase chorando, né? Eu falei, cara, é o amor de alguém. Meu Deus do céu, eu preciso salvar o amor de alguém, né? Se fosse o meu amor entrando, como é que ia ser? E aí já começou o medo, já. Eu falei, nossa, pronto. Aí todo mundo se conhece na cidade também. Aí já ficou pior. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí a gente vai acostumando, né? Vai, cara, com certeza vai. Já fico feliz, eu lembro de, ó, já tem um tempo que você tá aqui no PS Gerado. Você uma bela solicitação aí para abrir essas lives de aquecimento foi você. Você está há muito tempo acompanhando a gente e sempre agregando, não só simplesmente acompanhando. Então, assim, fico muito feliz em ver essa sua jornada também, né? De como você mudou, de como que você tá com uma, você tem uma coisa muito, você tem muito claro no que você está falando. Eu fico muito feliz, você tem muita clareza no que você quer. Você tem uma sensação de propósito assim na sua fala. Você tem uma coisa de amor envolvida aí também que fica aí nas entrelinhas, que é legal. E, como o Luiz já falou, realmente a rainha do TikTok merece o título aí. E você mereceu. Fiquei muito feliz em conhecer você mais a fundo. Fico muito feliz de verdade. Muito Quem obrigada a você. curtiu essa live aí, galera, faz o seguinte, testa o coração aí pra mim, porque eu nem vi esse coração subir. E você sabe que aqui no Pé Zerado a gente gosta de ver, então testa aí pra mim. Já que também fica feliz quando recebe um coração. Muito. É igual o Igor, meu coração transborda. Nosso coração transborda quando você manda um coração pra gente, exatamente. E pra você que tá aqui, que é amiga da Jaque, eu não sei, suas amigas estão aqui já, que você chamou elas também. E chamei todo mundo. Falei pra galera, vamos lá, galera, dá uma força, vamos aprender. Beijos pra você que é amiga da Jaque e deu moral pra ela, tá? Obrigado por dar essa moral. Foi muito bom ter você aqui, Jaque. Obrigado por participar, fico muito Obrigada. feliz. Fiquei muito, de verdade, eu tô feliz com suas palavras aqui. Não, muito Essa obrigada. live aqui vai ficar salva, fala com seus amigos também. Eu vou deixar salvo aqui para quem quiser assistir depois. Tem um bom exemplo aí de uma boa interna que vai curtir a jornada. Deus quiser, né? Muito obrigada a vocês pela oportunidade, principalmente você, Rominho, por sempre me ajudar, sempre me responder, os dois.
todo mundo, toda a equipe do PS, e não tenho como agradecer por toda a oportunidade que vocês têm me dado em todos os dias. Tamo junto, Jaque. Obrigada. Valeu, galera.